Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre qual foi o intuito que me levou a criar o canal, como foi que eu conheci a doutrina espírita. Então é mais um bate-papo com todo mundo, uma troca mesmo de como foi que tudo ocorreu, né? Bom, durante a juventude eu tive, assim como muitas pessoas, né, muitos questionamentos. Era um tanto curiosa, principalmente sobre a questão das religiões, sobre a questão das religiões, como as coisas ocorriam na nossa vida, os questionamentos vinham na questão social, que uns têm mais do que outros, porque uns nascem depois de horas, meses, dias, acabam desencarnando. Então, a partir desses questionamentos, quando por volta de 2011 para 2012, eu conheci a doutrina espírita, depois de muito ser convidada, né? E eu sei que nada é por acaso, tudo tem um tempo para acontecer, como tem que acontecer, né? Nós temos um planejamento reencarnatório e aconteceu no momento exato, na hora certa, no ano de 2010, inúmeros convites para conhecer o espiritismo. E foram vários convites aleatórios, principalmente meus amigos. Vinham, me convidavam, pessoas do colégio convidavam também, mas eu não gostava muito da ideia, porque eu tinha aquele preconceito meio enraizado. Eu não sabia o que era o espiritismo, só que só de ouvir falar conversar com os mortos e tudo mais, então no meu pensamento era invocar os mortos, por não conhecer mesmo, de forma preconceituosa, não conhecer a doutrina. E eu sempre dizia não, não, não. Passei o ano de 2010 inteirinho dizendo não, 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 não. E até que uma vez conversando com a minha mãe e com a minha irmã, elas haviam dito que já tinham participado. E aquilo meio que acalmasse mais aquele preconceito pré-estabelecido em relação ao espiritismo. Uma amiga minha que já frequentava fez um convite, então eu acabei aceitando. Aí teve um dia que eu disse, não, vou lá ver como é que funciona, se eu não gostar não vou mais. Um dia foi que eu fui pro centro espírita, cheguei num dia de evangelho segundo o espiritismo, e aí eu gostei da forma como era trabalhado o tema, como era trabalhado os ensinamentos de Jesus. Várias coisas acabaram acontecendo na minha vida, várias respostas surgiram para os meus questionamentos. Eu comecei a aprender um pouco mais sobre o porquê das coisas e o para quê das coisas, né? A gente passa uma vida sem saber por que acontecem certas coisas conosco, porque ou para que, na verdade, estão ocorrendo aquelas situações que hoje a gente acha extremamente difíceis e acredita que não vai conseguir resolver. Então, meio que eu acabei me encontrando, assim. Eu gostei muito quando eu fui pela primeira vez. Eu comecei a participar, até que depois de 2, 3 anos estudando o espiritismo, a doutrina espírita, eu virei trabalhadora, né? E o intuito de... Por que eu tô contando tudo isso? Para que vocês entendam qual foi o intuito de criar o meu canal atualmente, para falar um pouco sobre espiritualidade, para falar um pouco sobre autoconhecimento, para que a gente possa entender que nem tudo que a gente pensa que é nosso, nem todos os sentimentos, toda essa adrenalina, essa ansiedade, esses questionamentos, pensamentos são nossos. Então, o meu intuito foi esse, de querer ajudar pessoas que estão passando por essas confusões, por essas situações e acabam não entendendo o que estão ocorrendo com elas, não entendendo que isso pode ser um processo mediúnico, o aflorar da mediunidade, né? E acabam deixando uma vida inteira passar e acreditando que as coisas só coisas ruins que acontecem com ela, que ela não tem merecimento para coisas boas. E a gente vem com estudo, a gente vai entendendo e vai colocando algo na nossa cabeça, que a gente tem que deixar o que é do outro pro outro, o que é nosso, que seja nosso, né? Se alguém vem, chega contigo, te ofende, para,
pensa e faz uma reflexão. Não, o que é meu, o que é do outro é do outro. Se ele não tá bem, ele vai melhorar. Um outro momento, é dele. Eu não posso simplesmente carregar o peso dele, a mochila que ele carrega. Eu não posso trazer para mim. Cada um tem que ser responsável pelas suas bagagens. Essa é a verdade. Então, esse foi o intuito do vídeo de hoje. Mais uma reflexão para que vocês possam compreender que é necessário a gente se conhecer. É muito necessário a gente se conhecer para que a gente não passe uma vida inteira carregando o que é do outro, carregando as emoções do outro, carregando os problemas dos outros, né? E a gente acaba não entendendo nem o que é nosso, nesse emaranhado de família, de trabalho, a gente acaba esquecendo, por exemplo, o que é da Jordana, o que é meu, né? O que é meu? O que é meu é meu. E eu tenho que trabalhar isso. Mas o que é do outro, que a gente não passa uma vida carregando, né? O que é nosso e o que é do outro. E às vezes tudo se embaralha. Então, se conhecer, se autoconhecer é o princípio de tudo, tá? Até mais, pessoal. Grande abraço.